linda. Eu não tive esse privilégio, mas eu levanto a mão no altar nessa noite para agradecer que os meus filhos estão tendo esse privilégio de vir para a casa do Senhor com a sua família. Se eles vão decidir fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo hoje, eu rogo ao Senhor que assim o façam. Mas se não fizer, não foi por conta de ensinamento. Eles estão sendo ensinados. E deixa eu te dizer, coisa linda é o projeto chamado família, irmãos. Porque essa família traz o equilíbrio para dentro de um lar. Então, nessa noite, agradeça ao Senhor pela sua família, agradeça aos jovens, né? Agradece pelo papai, agradece pela mamãe, porque é coisa boa. Então, nessa noite, eu quero agradecer ao Senhor por todo o cuidado, por toda a compaixão, por toda a misericórdia. Agradeço ao Senhor por ter me dado família, casei na casa do Senhor, fiquei noiva, namorei, casei, tive filhos, não podia ter filhos, o Senhor me deu filhos, né? Gerei 2 crianças no coração, 2 crianças no ventre, então tudo aí agora, irmãos, me dando netos, né? E orando para que Jesus case os mais novos. Em nome de Jesus, a igreja me ajuda. Eu vou casar a Ingrid, eu vou casar o Isaac, em nome de Jesus. E vou ter netos para a glória do Senhor. Já tem uma lá que me liga, né? Hoje ela me ligou, vocês tinham que ver o vestido que ela estava, irmãos. Coisa de assembleana. A menina deve ter 50 centímetros. Mas o vestido estava lá no pé, penteando os cabelos e dizendo que estava se arrumando para ir para a escola. Irmãos, coisa linda é quando a gente deixa Deus cuidar da nossa casa, da nossa família. Você está num trabalho de oração, numa campanha com o tema Gerando Milagres. Não deixa de gerar, não deixa de crer, não perca a sua esperança. Deus continua respondendo oração. Então, deixando um pouco a minha vida aqui, já agradeci a Deus, já agradeci às irmãs, tenho certeza que eu vou gostar do presente e vou usar, porque eu gosto de presentes e uso, irmãos, uso com muito carinho. Nós estamos aqui há meses falando da nossa irmã Ana. O pastor nos antecedeu falando de relacionamentos. E eu estou dando um testemunho aqui do que é importante uma família na presença do Senhor. A história aqui os irmãos já conhecem, pois afinal nós estamos há meses falando desse texto. Nós vemos uma família subindo a Siló para sacrificar. Está lá no capítulo 1, versículo 1. E houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, o Efeteu. Este tinha 2 mulheres, e o nome de uma era Ana, o nome da outra Penina, e Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Versículo 3. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéia, os filhos de Eli. Nós vemos uma família subindo para sacrificar, para cultuar, para adorar. É como se fosse hoje. Você junta a sua família para vir para a casa do Senhor num culto de terça-feira, num culto de quinta, num culto de domingo. Você junta a sua família para vir adorar o Senhor. Essa família era uma família especial, os irmãos sabem, na época se poderia ter 2 mulheres, né? Eu louvo ao Senhor que na nossa nação não pode, porque seria uma confusão, né? Só Jesus para ter misericórdia. Mas naquela época podia, pelo fato de Ana não poder gerar filhos. Então a lei daquele lugar dava essa oportunidade para aquele homem ter outra mulher para que gerasse filhos. E assim ele o faz. E verdadeiramente Penina tinha filho de ano em ano. E essa família não deixava de subir para adorar. E eu louvo ao Senhor que nessa noite tem famílias aqui que vieram neste lugar para adorar ao Senhor. Eu sei que nós temos amigos, eu sei que nós temos companheiros de ministério, mas o que nos atrai à casa do Senhor é porque nós temos o Senhor e nós sentimos a necessidade de adorá-lo. Quando se fala de adoração, está falando de relacionamento. Quando se fala de leitura de palavra, está falando de relacionamento. Quando se fala de jejum, está falando de relacionamento.
Quando se fala de oração em específico, está falando de relacionamento. Nós precisamos conhecer esse amigo, nós precisamos conhecer esse pai, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que agrada a ele, o que não agrada a ele. Não é assim quando a gente se casa? Quando a gente se casa, a gente procura ver o que o esposo gosta, a gente procura ver o que a esposa gosta, porque a gente tenta agradar, para ter um ambiente harmônico, para ter um ambiente de paz e de tranquilidade. Então, nós precisamos conhecer esse Deus para nós termos um bom relacionamento com Ele, a ponto de, quando você orar, pastor já adiantou bastante coisa aqui, a oração vir rápida, a resposta dessa oração vir rápida. Pastor deu 2 exemplos aqui lindos, de 2 homens que fazem uma oração e a oração desce rápida, a resposta desce rápida. Irmãos, quando eu leio esse versículo, o versículo que é o tema, e que eu vou logo falando para os irmãos, aproveitem bastante, que só essa quinta e na próxima quinta, e nós encerramos essa campanha em nome de Jesus. Quando eu vejo Ana falando aqui, por este menino, é como se ela pegasse Samuel, está ali o Miguel, como se Fernanda olhasse para o Miguel, está vendo aqui, ó, o Miguel? Está vendo aqui esse menino? Por esse menino aqui eu orava. E olha, tem mais, além de orar por esse menino, foi o Senhor que me concebeu. Ela tinha convicção que não foi remédio, não foi tratamento, não foi nada artificial. Foi o Senhor que abriu. E além disso, ela termina o versículo dizendo, e essa resposta é uma resposta da minha oração. Não foi uma resposta da oração de Eucana. Esse versículo está dividido em 3 partes. Por este menino orava eu, vírgula. E o Senhor me concebeu a minha petição, vírgula. E eu lhe tinha pedido, como se Ana estivesse dando um testemunho de uma resposta de oração. E só quem sabe, irmãos, a alegria de uma resposta de oração pode nessa noite levantar as suas mãos e glorificar. Porque é como se nós estivéssemos tão pertinho do nosso Deus. A gente não o vê, a gente não o enxerga, mas quando a resposta vem, é como a gente tivesse certeza. O meu Deus me ouve, o meu Deus me vê, o meu Deus me ama, Ele tem tanta compaixão de mim que respondeu me dando vitória. Então, respostas de oração aumentam a nossa fé. Respostas de oração aumentam o nosso relacionamento. Porque todas as vezes que eu tiver alguma necessidade, eu sei para quem eu vou recorrer. Eu vou recorrer ao meu Pai. Porque o meu Pai me ouve, o meu Pai me vê. E a hora que Ele quiser, Ele me responde. Então, relacionamento, quando há resposta, ele vai se estreitando, ele vai se amadurecendo, ele vai fortalecendo a nossa fé. E essa mulher, ela dá um exemplo muito forte para nós. Porque a palavra diz que era de ano em ano que ela subia. É como se você viesse aqui esses 3 meses ou 4 meses que nós estamos em campanha e você não tivesse recebido a tua vitória. Mas isso não é para você parar e nem desistir. Porque Ana subia de ano em ano. Ela subia sem a vitória, Penina com a vitória, mas isso não fazia a Ana desistir. Talvez se fosse hoje, a gente já desistiria de imediato. Poxa, Deus está dando vitória a Penina e eu nada. Penina já está no 3º filho e eu nada. Penina já está no 5º filho e eu nada. Diz a história que todos os anos ela subia, ela não ficava em casa. Ela tinha tudo, irmãos, para ficar em casa. Assim como às vezes eu e você temos tudo para ficar em casa. O que não nos faz ficar em casa é porque a gente tem certeza que a nossa vitória está na nossa caminhada. Você pode dizer com muito carinho para esse irmão, para essa irmã que está do seu lado, que a nossa vitória está na caminhada? Ficar em casa, chorando, se lastimando, não vai adiantar nada. Ficar em casa, reclamando, murmurando, não vai adiantar nada. Nós aprendemos esses dias aqui no Congresso de Mulheres. Nosso Deus é um Deus sábio. Nosso Deus é um Deus que vê. E Ele não é movido por emoção, mas o nosso Deus é um Deus de razão.
Então, às vezes, nós, como mulheres, nós queremos fazer pirracinha, biquinho, eu não vou, não faço, se me chamar, eu não quero fazer, irmãos, nós só vamos perder. Essa mulher, esse versículo, é como se ele tivesse dividido em pedido, resposta e testemunho. Esse único versículo, quando hoje eu estava mais uma vez meditando na palavra do Senhor, é como se ele dividisse em 3 partes na minha mente. Pedido, resposta e testemunho. Ela pede, e ela pede para quem pode fazer. Tem coisas, irmãos, na minha vida e na tua vida, que ninguém vai poder mover um tio para nos ajudar, mesmo que nos ame, mesmo que tenha um amor muito grande para conosco, não vai poder nos ajudar. Mas o nosso Pai Celestial, esse pode. E o que pode mover a mão dele a nosso favor somos nós mesmos, com a nossa postura diante de Deus. E essa mulher mostra uma postura íntegra. O texto diz que ela vai para sacrificar. O texto também diz que ela está no meio de um povo que não era fiel. Vamos lá para a primeira, para a segunda não, deixa eu anotei aqui, louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Essa mulher, ela está no meio de um povo que não estava 100% temente e fiel ao Senhor. Olha como é que está o texto lá, ó. Capítulo 2, versículo 12 ao 17. Diz assim, ó. Logo de início, não sei se na sua Bíblia está, diz assim, os crimes dos filhos de Eli. E eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Deixa eu parar aqui. Esses filhos de Eli eram os filhos do sacerdote que abriu a boca e falou assim, Ana, vá em paz, que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Esses meninos foram criados na casa do Senhor. Esses meninos conheciam o Senhor. Esses meninos foram adestrados, ensinados a servir ao altar. Assim como hoje existem pastores, presbíteros que estão na casa do Senhor, diáconos, diaconisas, que servem ao altar, naquela época tinha os sacerdotes. E esses meninos, por serem da família sacerdotal, eles já cresciam, irmã Graça, sendo preparados para servir o altar. Só que esses meninos, diz os textos, que eles não conheciam o Senhor. Eles estavam no altar, eles estavam dentro da casa do Senhor, mas eles não conheciam ao Senhor. Olha que coisa terrível. Que o Senhor me guarde, que o Senhor te guarde. Que nós possamos estar na casa do Senhor, mas que a gente possa conhecer o dono da casa. Continuando. Porquanto o costume daqueles sacerdotes, como o povo, era que oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes e sua mão. Ou seja, os sacrifícios, irmãos, era trazido ao altar, cada pessoa trazia algo para trazer ao altar e era queimado. Tinha parte do sacerdote. O sacerdote só poderia tirar parte dele, para a família dele, para se alimentar, quando o bezerro já estivesse cozido. Antes que tivesse cozido, os filhos de Eli já chegavam lá com o garfo para poder tirar. Às vezes até cru. E se a gente for para Levítico, nós vamos ver que essa não era a ordem do Senhor. Existia um ritual para os sacrifícios. E esses meninos foram criados na casa do Senhor, sabendo o que podia e o que não podia fazer. Mas o texto diz que eles não conheciam a Deus. Versículo 14. Também antes de queimarem a gordura, via o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará a ti carne cozida, senão crua. Olha aí, a carne crua. Dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então lhe dizia: não, agora não hás de dar, se não for força, a tomarei. Ou seja, eles ainda diziam que ia tomar o sacrifício. Era, pois, muito grande o pecado desses mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor.
estavam na casa do Senhor, foram ensinados a palavra do Senhor, mas não conheciam ao Senhor. Que nessa noite o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de você, que eu e você possamos conhecer o dono da igreja. E o dono da igreja, ele é exigente, ele tem critérios. Aí essa mulher está nesse contexto, porque diz a história que ela subia de ano em ano para Siló. Siló era um centro nacional de adoração da época, mas o povo estava corrompido, o ambiente estava corrompido, a nação estava corrompida, mas Ana continuava a mesma, íntegra, com a sua fé em Deus. E essa mulher sobe para adorar o Senhor nesse ambiente. E pensa que Deus não está com seus olhos atentos? Quando ela dobra os seus joelhos e ora ao Senhor diferente, como o pastor falou aqui, relacionamento, é como se Deus estivesse no seu trono e a voz subisse aos seus ouvidos e ele reconhecesse que era a voz de novo de Ana, orando, falando com ele. Só que dessa vez, Ana, ela não ora como as outras vezes, ela ora diferente. Ela ora fazendo um voto, uma entrega. E quando Deus ouve, irmãos, essa oração de entrega, porque ela poderia pedir o menino para esfregar na cara de Penina, não era assim? Não é assim às vezes? Às vezes a gente pede uma bênção só para dizer que a gente tem. Às vezes a gente só quer uma coisa, às vezes a gente nem precisa, mas a gente só quer uma coisa para dizer que a gente tem. Ela podia pegar esse menino para esfregar no nariz de Penina. Olha, eu tenho também agora. Não me perturba mais não. Porque o texto diz que ela irritava. Penina irritava a outra. Era como se fosse criança. Eu tenho e você não tem. Eu posso e você não pode. Só que não era isso um dia. Era anos. Eram períodos, ciclos se fechavam, ciclos se abriam. E ela estava na mesma situação. Mas a mesma situação não fazia com que ela saísse da presença do Senhor. O que eu aprendo com Ana nessa noite, nesse texto, é persistência. Persistência, perseverança, insistir. Não deixe que a luta, que a dificuldade faça com que a sua fé seja abalada, a ponto de você dizer assim, não vou orar mais, desisto, não vou clamar mais, não vou falar mais com Deus a respeito disso. Não, essa mulher está ensinando para mim e para você. A oração não foi respondida, continua orando. Deus não respondeu no mês de agosto, continua orando no mês de setembro. Deus não respondeu no mês de setembro, continua orando no mês de outubro. Mas foi Deus que fechou, veio um não da parte dele, continua falando com ele, porque ele é poderoso para mudar sentenças. Essa mulher mostra para mim resistência. O texto não diz se ela tinha 1,80 m, o texto não diz se ela era alta, se ela era baixa. O texto não diz, mas o texto falando dela mostra que era uma mulher de força. Penina até chamava ela para o confronto, mas ela se calava. Não tem um versículo no capítulo de Samuel que fala que ela retrucava. Não tem. Você pode procurar em casa, não tem. Que ela batia a porta, que ela reclamava, que ela chamava para a briga, não tem. Uma mulher controlada, Jesus me ajuda. Uma mulher controlada, irmãos. Alguém mexendo com ela 24 horas do dia e ela controlava. Isso, irmãos, vem do céu. Esse controle vem do céu, de alguém que tem joelho no chão, de alguém que tem intimidade com o Senhor. Porque da nossa carne a gente quer revidar, Diogo. A gente quer mostrar, levar na mesma moeda. Mas descia do céu todos os dias para Ana um autocontrole. Nessa noite eu profetizo para você, mulher. Autocontrole do céu, para você viver os seus propósitos, os seus processos e alcançar a vitória no tempo certo. Autocontrole da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida. Quando eu
olho para essa história, para essa mulher, vejo uma mulher perseverante. Uma mulher que insiste em quer encaminhar, está na casa do Senhor. Naquela época, irmão, hoje não, hoje quem não tem filho, não tem problema nenhum. Mas naquela época era uma vergonha. Era como se fosse que Deus tivesse sentenciado aquela mulher uma vergonha. Mas aquela vergonha não mantinha ela dentro de casa. Aquela vergonha não deixava ela presa dentro de casa. Aquela vergonha, irmãos, era o que motivava ela a vir. Eu não tenho, mas eu vou sacrificar. Meu Deus ainda não me respondeu, mas eu vou sacrificar. Penina está subindo mais uma vez, com o dela no colo. Eu estou novamente subindo sem o meu, mas eu vou sacrificar. Nessa noite recebe resistência da parte de Deus. Força para você não desistir dos seus projetos. Fé. Essa mulher está cheia de fé, Fernanda. Ela tinha um bom marido. A história diz que ele falava para ela, não sou melhor do que 10 filhos, ou seja, provavelmente ele paparicava ela. Cuidava dela diferenciado de Penina. Mas ela ainda não tinha alcançado o que ela queria. O que ela queria era filhos. E ela entra para sacrificar diferente. E a oração dela move a mão de Deus. Porque ela faz um voto. Se tu me deres, eu devolvo para ti. Irmãos, para quem não tem filho nenhum, falar que vai pedir, vai entregar no altar, irmãos, para outra pessoa criar. Naquela época, o desmame era entre 3 a 4 anos de idade. Mais ou menos como aconteceu com o filho de Joquebede, Moisés. Terminou o desmame, ela não tinha mais como esconder o menino, ela bota ele no cestinho e deixa a mão do Senhor guiar até que uma princesa ache. Aqui, Samuel está nesse período, de 3 a 4 anos. E ela pega esse menino e vai para Siló para sacrificar. Só que dessa vez ela vai com o menino nos braços, para deixar ele lá. Elda, você deixava o seu menino? Irmãos, eles podem ter 20 anos, é menino para a gente. Eles podem ter 30 anos, é menino para a gente. Ela não tinha nenhum, irmãos. Para quem tem 10, ela vai até lembrar, mas ela tem 9 na casa dela o dia inteiro. Mas para quem não tem nenhum, e ela pega e faz esse voto ao Senhor. Se o Senhor me der, mulher de palavra, coisa que não havia naquele momento, naquele contexto da história do povo de Israel. Uma mulher de palavra, ela vota ao Senhor. E Deus concede. E ela cumpre o voto. Mulher de fé. Já ouvimos aqui nessa noite. Não precisa de muita fé, só de um grão de mostarda. Já tivemos preletores que passaram aqui e trouxeram o grão de mostarda para mostrar para a gente. É uma semente tão pequenininha que a gente nem consegue enxergar. Mas é esse pequenininho, é esse pouquinho que é o suficiente para o teu milagre acontecer. Eu não sei o que você está gerando no altar. Eu sei o que eu estou gerando no altar. Se você continuar gerando ele no altar, vai nascer, irmãos. Vai nascer, igreja. Mas vai nascer para o nome do Senhor ser glorificado. Não é para você esfregar para ninguém e dizer, Deus respondeu, Deus me deu, Deus fez, não. É para quando você passar trazendo para a casa do Senhor, as pessoas olharem, Deus curou aquele menino, Deus salvou aquela menina. Você lembra daquele rapaz como ele dava trabalho? Agora é um outro rapaz. O que aconteceu? A mãe dele não desistiu de orar. O pai dele não desistiu de orar. E o milagre aconteceu. Fé. Que Deus renove a tua fé. Fé como um dom. Você não vê, mas você crê. É o que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Perseverança, fé. E essa mulher tinha um propósito. Ela pediu um filho com um propósito. Ela sabia o que ia fazer. Eu vou entregar. Vai ser do Senhor. Não vai servir a outros deuses. Irmão, se fosse eu ia pensar assim, meu Deus, mas vou pegar o meu filho, vou colocar ele nesse contexto,
nessa situação de 2 meninos que estão na casa do Senhor, mas não conhecem o Senhor, porque ela via, irmãos, como que esses rapazes se comportavam dentro da casa de Deus. E é no meio desses meninos que ela vai botar o dela para ser criado. Mas ela tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ela tinha certeza que o mesmo Deus que fez ele ser gerado no ventre dela, que não podia, era o mesmo Deus que ia cuidar dele lá. Você consegue ter essa fé? A ponto de você saber que Deus está cuidando dele lá? Você não está vendo, você não sabe o que está acontecendo, mas a mão de Deus está protegendo ele lá. Aí faz me lembrar desses dias, quando as irmãs estavam aqui no congresso, domingo então, essa palavra ainda está muito forte no meu coração. Quando o preletor usou um outro texto, mas foi para falar conosco, dizendo assim, não toque nela. Ela vai na frente e ninguém toque nela. A igreja ela tem um dono. E eu creio que Ana sabia disso. E o nosso dono, irmãos, está aos nossos olhos, está de olho em nós todo o tempo. O Salmo 46 diz, eis que estou convosco, o Senhor está conosco. Lá em casa eu tenho mania de falar, olha, Deus está vendo. Amanhã eu estou brincando. Olha, essa brincadeira, Deus está vendo. Se eu fosse você, já ia pedindo perdão. Deus está vendo, porque é essa sensação, irmãos, e esse é o meu mundo. Deus está comigo em todos os momentos. Então, nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos da brincadeira, no momento da distração, Deus está comigo. Ele me entende, mas eu também conheço os seus princípios. Se eu conheço os seus princípios e eu sei que naquela brincadeira ofendeu o princípio de Deus, o que eu tenho que fazer? Senhor, me perdoa, Senhor, foi só uma brincadeira. Me perdoa, não vou falar mais assim. Senhor, me perdoa, não vou agir mais assim. Senhor, não vou nem mais brincar nesse negócio aí, Senhor. Me perdoa. Relacionamento é isso. É você conhecer o seu Deus e você se esforçar para fazer aquilo que Ele gosta. Irmãos, eu estou saindo daqui feliz. Primeiro, porque estou tendo a oportunidade de servir o altar. Segundo, que amanhã eu completo mais uma primavera e eu creio que a boa mão do Senhor vai me conduzir e eu vou chegar a muitos e muitos anos. E ainda vou saindo daqui com presente. Quem não gosta de ser agradado? Pergunto de novo, quem não gosta de ser agradado? Imagine o Deus do céu, quando olha para a terra e vê assim, lá vai a minha serva, mulher temente, mulher fiel, mulher íntegra, lá vai o meu servo, homem temente, homem fiel, homem íntegro. É assim que a gente agrada o nosso Deus, sendo fiel na terra. Ela nem recebeu a vitória, mas ela está indo para o altar me adorar. As coisas estão ruins lá dentro da casa dela porque eu vejo, mas isso não impede dela vir me adorar. É essa maneira que você agrada o seu Deus. E quando você agrada ao seu Deus, você pode ter certeza que na hora certa, Deus vai descer com a vitória. Ana prepara o rapaz, prepara o menino de 3 a 4 anos para ir para o altar. Leva seus sacrifícios, sacrifica e deixa o menino lá. Uma mulher de palavra, uma mulher de propósito. E diz a história, irmãos, que essa mulher tem o privilégio, a honra de ver esse menino crescendo na presença do Senhor, num ambiente um pouco contaminado, mas ele não se contaminou. Tanto que o sacerdote fica perplexo quando ele começa a ir até ele. O Senhor me chamou? Não, eu não lhe chamei. Daqui a pouco ele volta de novo. O Senhor me chamou? Não, eu não lhe chamei. Quando ele volta pela segunda vez, ele diz, olha, na terceira vez, diz assim, fala que o teu servo ouve. Samuel estava sendo formado a sacerdote na presença de Eli. Irmãos, e eu fecho a minha Bíblia e quero compartilhar algo como mãe. Eu sou privilegiada de ter filhos. Eu sou privilegiada de ser casada. Eu sou privilegiada de ter qualquer posição na casa do Senhor.
Mas de todas as funções, a que mais me preocupa é a de ser mãe. Porque eu sei que eu vou dar conta dos meus filhos a Deus. E eu deixo nessa noite uma reflexão para as mães da casa do Senhor. Eu sei que a gente tem que trabalhar. Eu sei que a gente tem que trazer o sustento. Mas não abra mão desse ministério chamado mãe. Fica do lado. Não seja só amiga, não, seja mãe mesmo, que mãe tem que chamar atenção mesmo. Mãe, agora não que estão tudo grandão, mas quando é pequeno tem que dar uma chineladinha, né, pastora Rosa? Os beliscãozinhos, não faz mal. A própria palavra diz que a gente tem que ter a vara. Não faz mal. Depois de grande você vai conversar, você vai orientar. Ana, ela teve o privilégio e o orgulho de ver seu filho sendo criado na presença do Senhor sem ser contaminado pelos filhos do sacerdote. Você sabe o que é isso? É uma sensação de missão cumprida. Foram 4 anos que esse menino ficou comigo. Depois ele foi para o templo. E eu ia só ver ele de ano em ano. E era só de ano em ano que eu podia dar conselhos a ele, orientar ele, instruir ele. Se tinha um conselho para dar, para saber o que estava acontecendo na vida de Samuel, era de ano em ano. Mas essa mulher cumpriu com excelência o seu papel de mãe. E nessa noite eu peço a Deus sabedoria para mim, sabedoria para você, Pai, para nós cumprirmos com excelência o nosso papel de pai e mãe. Estamos gerando homens e mulheres que irão servir ao Senhor e serão uma bênção no bairro aonde a gente mora. Não nos envergonharão. Não. Deus não vai deixar. Não vai trazer desonra. Não. Se tem alguma coisa querendo embaraçar, Deus vai colocar no lugar. Que nessa noite a bênção que estava sobre a vida de Ana, de ser bem-sucedida como mãe, recaia sobre a sua vida, recaia sobre a minha vida, e que a gente possa voltar e dizer: muito obrigado, Senhor. Agora eles estão com 30, 40 anos, mas estão te servindo. Para isso você precisa perseverar. Para isso você precisa continuar sacrificando. Para isso você precisa vir para a casa do Senhor. Mulher, não deixe que nada te pare. Aprendemos isso esses dias. Mulheres posicionadas faz toda a diferença. O diabo não entra, não faz arruaça, porque tem alguém lá no meio impedindo. Quem é o Senhor, mas você também faz a diferença. Receba essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale melhor nos vossos corações, de todos os ministérios que Deus tem colocado na sua mão, que você seja bem-sucedida nessa área, a área de ser mãe. E às vezes, para algumas, Deus ainda dá o desafio maior, né? Traz os netos para a gente ser bênção na vida dos netos. E a gente pensa assim: já acabei a minha carreira. Aí vem uma Ana Júlia, vem um Davi, vem uma Laura. Mas não se canse. Deus sabe dos projetos de hoje. Nós não sabemos de nada, mas Deus sabe de tudo. Que Deus os abençoe. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.